28 de julho de 2017. Em busca da primeira vitória fora de casa, amanhã no Rio contra o Botafogo, o São Paulo está pronto, definido e escalado com Hernanes no time titular. No Palmeiras, treino fechado para a imprensa e mistério em relação ao time que encara o Avaí amanhã no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, do lado de dentro da academia de futebol, as informações do Verdão, ao vivo no Gazeta Esportiva. Corinthians terá a volta de Jô, Rodriguinho e Fagner para enfrentar o Flamengo. Mas Romero, que também iria retornar, sentiu a lesão durante o treino, deixou a atividade e virou dúvida para o jogo de domingo. Neymar briga com o lateral e abandona treino do Barcelona. E ainda os preparativos do Santos para o duelo contra o Grêmio em Porto Alegre. E Alan Ruschel volta a treinar com bola 8 meses após o acidente da Chape. Tá lá, a Gazeta Esportiva ao vivaço nessa sexta-feira e a gente já começa falando do líder, o Corinthians, que vai receber o Flamengo domingão na Arena em Itaquera. Uma vitória garante ao Timão o título simbólico de campeão do primeiro turno. Quer mais? Você quer mais? Se vencer o rubro-negro, a equipe do técnico Fábio Carille vai atingir a marca de 32 jogos de invencibilidade e ficar ainda mais perto da maior sequência invicta do clube, alcançada em 1957, com 37 jogos sem derrotas. Por isso e muito mais, o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do líder, ou acompanhou já o treino, né, porque já está à noite. Boa noite, Gavini. Boa noite, Anitta. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha, Anitta, você falou aí dos números corintianos, com 31 jogos de invencibilidade, o Corinthians está igualado com uma sequência da década de 30 como a segunda maior. Com um resultado positivo contra o Flamengo, além da conquista do título do primeiro turno, esse título simbólico que você citou, o Corinthians passa a ter esse time de 2017, a segunda melhor sequência invicta da história do Corinthians, ou seja, fazendo história sem dúvida nenhuma, essa equipe dirigida e comandada pelo técnico Fábio Carille. Só que hoje um probleminha aconteceu aqui no CT Joaquim Grava. A expectativa era que o Corinthians pudesse contar com todos os 4 jogadores que foram poupados na partida contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. Todos eles vieram para o gramado, o Jô, o Rodriguinho, o Fagner e também o Romero. O problema aconteceu justamente com o paraguaio. O Romero, que tinha saído lesionado, sentindo o adutor no jogo contra o Fluminense, na última rodada do Campeonato Brasileiro, veio para o treino, começou a participar dele normalmente, mas aí voltou a sentir a lesão. E eu tinha disse no começo do programa aí, na nossa chamada, que o Romero era a dúvida, mas depois o técnico Fábio Carille veio aqui até a entrevista coletiva e garantiu que o Romero está fora do jogo, não vai poder participar dessa partida. Então, o Corinthians terá 8 titulares na partida contra o Flamengo. Além do Romero, já estavam fora o Jadson e também o Pablo, que já estão se recuperando de lesão há algum tempo. Portanto, serão 3 os desfalques corintianos, mas da escalação, de como vai ser o time, a palavra do técnico Fábio Carille, que foi o entrevistado, eu vou trazer na minha próxima entrada ainda ao longo do Gazeta Esportiva. Tá certo, Anitta? Certíssimo. Até já. Daqui a pouquinho voltamos a falar então. Boa noite, meninos. E aí, esses desfalques, hein? Boa noite, Anitta. Boa noite, querido Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só, o Romero eu acho que faz muita falta. Taticamente é um dos jogadores mais disciplinados do Corinthians. É um jogador que participa do ataque. E não venham com essa conversa não, de que o Romero é limitado, o Romero é grosso, o Romero não joga bem. Mas quem fala isso? Muita gente fala. E aí você vê as assistências que ele tem dado, a participação que ele tem feito ofensivamente. Só que ele é ainda melhor ajudando ali o lateral, sabe? Ajudando no combate ao lateral adversário. E ele é muito disciplinado, tem muita garra, muita vontade, muita dedicação. Então, se existe um jogador, a gente pode até falar assim, o Jadson faz falta? Claro que faz. O Pablo faz falta? Faz. São jogadores mais técnicos, o Jadson pela criatividade, o Pablo pela efetividade na defesa.
Agora, o Romero, sinceramente, é um jogador difícil de ser substituído. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite. Grande noite para você. Estou falando que nem o Celso, ele fala assim, grande né? Toda impostada. Eu quero dizer o seguinte, meus amigos, ó, o Romero, evidentemente, o Celso tem razão, ele compõe bem o esquema tático do Corinthians, ou melhor dizendo, essa organização tática do Corinthians, né? Ele compõe bem. Agora, o Corinthians tem jogadores para substituir na altura, daqui a pouco vamos ver até quem vai entrar, o nosso Gavi vai voltar dizendo qual vai ser o time. Eu acho até que ele pode, de repente, optar por Marquinhos Gabriel de um lado e Giovanni Augusto do outro. É pode provável fazer. que ele faça isso, mas enfim, dá para substituir o Romero. Eu espero um grande jogo contra o Flamengo, né? Acho que o Corinthians, o Flamengo que vem completo, eu acho, né? Deve vir completo, vai estrear o goleiro, o novo goleiro, vai vir com o Diego Alves. O Diego Alves, vai vir com o lateral esquerdo lá que era nosso, o Everton Ribeiro, enfim, nosso que eu quero dizer do Corinthians, tá? Não é nada com isso, você torce por Boca. Escuta, filho, vamos para a enquete que está tendo coletiva, tem que correr, o diretor está me pedindo. Corre, minha filha, vamos para a enquete, a gente quer saber de você aí de casa o seguinte, o Corinthians vai manter a invencibilidade contra o Flamengo nessa partida, sim ou não? Vote lá no gazetesportiva.com, mantém a invencibilidade? Vou fazer aquele sim dos programas de televisão. Sim! Sim! Sim. Tá bom. Então, agora a gente vai falar do Palmeiras, que entra em campo amanhã contra o Avaí, lá no Allianz Parque. E o técnico Cuca está falando nesse momento. Vamos para lá. Machucado e o Michel precisando de uma readaptação a essa função, que não está pronto para isso. Aí nós vamos tirar o Egídio, então, porque está todo mundo brabo com ele. Vai jogar, e vai jogar bem, e tem que jogar bem. Agora, para ele jogar bem, eu preciso do torcedor, que não vai o Egídio. Vai quando acabar o jogo, se ele for mal. A mim também, me xingue. Mas que incentive o Egídio e dê a ele a chance de recuperação, que é o que ele está precisando hoje. Aí nós vamos ter um grupo formado. Senão nós vamos tirar a confiança de todo mundo e vamos fazer assim e nunca. Daí eu vou ter um time para pôr para vocês. Cuca, sobre essa cobrança, parece até desmedida para a campanha que o time tem, você acha que, em comparação com o ano passado, ela se dá por conta do investimento Claro, do time? claro. O ano passado eu fui o louco lá que falei que a gente ia ser campeão, que fiquei o ano inteiro sem dormir por causa disso aí. Mas eu tirei o peso de todo mundo, ficou só para mim. Esse ano todo mundo falou que ia ser campeão. Todo mundo. Temos que ganhar tudo, temos que ganhar tudo. Puseram aqui um peso desse tamanho em cima das costas que hoje a gente tem que administrar, que viram que não é assim. Porque se investiu mais que você vai ganhar. O futebol não é assim. Então agora está caindo, está diminuindo. E a gente está aceitando mais. Todo mundo está aceitando mais. Não está ruim a campanha, gente. Ela pode melhorar, pode. Pusemos o time alternativos algumas vezes. Olha, a gente tem tudo aí para fazer um segundo turno ótimo, para acabar esse primeiro turno bem. Quase igual, quem sabe, o do ano passado. Então as coisas não estão ruins, não. Cuca, você sempre participou de montagens de elencos, né, fazendo as suas escolhas, e talvez, e aí você me corrige, e até para explicar, talvez você tenha perdido um pouco desse tempo por ter chegado na temporada tardia. Isso atrapalhou a formação do teu time, não ter feito todas as escolhas do elenco? Sim, mas esse tipo de coisa, se você fala, tem pessoas que interpretam mal. O Cuca tirando a responsabilidade dele. Eu sou parceiro do Alexandre. Eu sou amigo do Alexandre, eu morro junto com o Alexandre. Mas lógico que atrapalha, porque a tua montagem é a tua montagem, do outro é uma outra montagem. As adaptações têm que existir na montagem que foi feita junto com a tua. E isso aí requer um tempo para encaixe, para as coisas que você tem que treinar. Aí as pessoas falam, mas o que quer treinar? A gente está conseguindo devagarzinho as adaptações, os encaixes, e as coisas estão melhorando. É um tempo que a gente perdeu, mas por culpa minha que saí, né? Não foi por culpa deles. Cuca, boa noite. Estamos ao vivo no Gazeta Esportiva. Aproveitando o gancho no tema Campeonato Brasileiro, ontem o Bruno Henrique, aqui na entrevista coletiva, disse que ainda acredita em título do Palmeiras, mesmo estando a 14 pontos do líder Corinthians. Você acha que ainda dá? Eu acho. Nós temos que lutar para ficar entre os 4 primeiros. Sempre falo isso. Os 4 primeiros não é o quarto, nem o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro. Entre os 4, qualquer uma delas. Né? E você estando ali,
Uma arrancada pode acontecer a qualquer momento. A gente tem tudo para evoluir. Tem jogadores que estão estreando agora em casa, jogadores voltando, jogadores pegando a forma ideal, como é o caso do Bruno, como é o caso do Daverson. Então a gente tem tudo para evoluir. E eu acho que o segundo turno vai ser melhor do que o primeiro. Cuca, você disse que para escalar o time para esse jogo contra o Avaí ia ver a condição física de muitos jogadores, ia conversar com a tua parte de fisiologia e tudo. Queria saber se você já tem uma estrutura desse time que enfrenta o Avaí, o que você pretende, deve ser mais ou menos o time que começou contra o Cruzeiro? Não, diferente do time que começou contra o Cruzeiro. Ali tinham jogadores que não podiam jogar. Então é muito do time que jogou lá em cima. Bom, meu caro ainda sobre essa questão de time. Voltou. Pode continuar, voltou. querido. Então vamos lá. Eu acho o seguinte: o torcedor do Palmeiras tem que entender. O Campeonato Paulista foi um torneio, o Eduardo Batista perdeu. Campeonato Brasileiro, o Cuca usou o Campeonato Brasileiro para ganhar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Certo? Essa é a tática do Cuca. Eu acho que todo mundo pode sair do Palmeiras hoje. Todo mundo pode sair. Inclusive o Alexandre Matos. Sair em sentido, sair de embora, demitir-se? Pode ir embora. Qualquer jogador pode ir embora. Menos o Cuca. O Cuca não pode sair. E vou dizer para vocês por quê. Porque o Cuca entende o Palmeiras. Ele se deu bem no Palmeiras. Ele foi campeão ano passado pelo Palmeiras. E a gente sabe qual é o tamanho da responsabilidade de um cara que levanta um título no Palmeiras. Santa verdade que não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai lá e levanta título pelo Palmeiras. Não é qualquer um que ganha título pelo Corinthians. Por que ele entende tão bem o Palmeiras, ô Chico? Porque ele se adaptou perfeitamente bem àquela pressão que existe dos conselheiros, ele se adaptou perfeitamente bem ao esquema do que já foi montado pelo Paulo Nobre, esse pessoal que está aí só está tocando, entendeu? Mas uma coisa ficou clara, esse time aí, muita gente que está nesse time, ele não pediria para ser contratado. Ele não quis criar polêmica, mas ele falou, morro com o Alexandre, ele falou, olha, tudo bem, eles me deram esse time, eu vou montar um time, só que me dei um tempo. Agora, se fosse para ele escolher, não seriam esses os caras. Evidente que não, claro que não. Eu duvido que ele aceitaria contratar o Borja, por exemplo. Era um cara que ele nunca iria buscar. Nem o Guerra, nem esse tal de Guerra, que não estão fazendo a menor diferença para o Palmeiras. Então o Cuca sabe o que o Palmeiras precisa. Ele entendeu o Palmeiras. É o treinador que depois de muito tempo apareceu, depois do Felipão talvez, que apareceu e entende o Palmeiras. Então esse tem que ficar. Agora daqui para frente o que acontecer é alguma coisa em cima do trabalho do Cuca. Mas outra coisa eu não entendo assim. E amanhã contra o Avaí é outro campeonato. Um time forte ele vai colocar em campo. Então ele deve até ganhar do Avaí. Agora, um campeonato é um campeonato, que ele pode contar com jogadores que estavam inscritos. E alguns machucados e tal não puderam jogar. Dessa vez é outro campeonato. É o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, se ele quiser chegar, como ele disse que quer chegar entre os 4... Com a pergunta do Jonas, né, que trabalha com a gente. O Jonas Campos perguntou isso. Então, se ele quiser chegar, ele tem que vencer o Avaí. Não dá para perder do Avaí. Vai ter que trabalhar com esses jogadores. O Cuca sabe o que ele está falando, que ele pegou uma vez um Goiás lá atrás, no começo dele da carreira como treinador, na zona do rebaixamento. No segundo turno levou para a classificação para a Libertadores da América. Então, competência ele tem para fazer isso. Em relação ao time, eu discordo do Chico em alguns pontos. Quem não gostaria de ter o Borja, pelo que ele apresentou na Libertadores no ano passado? Foi campeão da Libertadores da América, você vai disputar uma Libertadores da América. O Guerra, o que jogou pelo Atlético Nacional, quer dizer, e está até jogando bem pelo Palmeiras, assim, quando ele tem oportunidade. Uma questão de ajuste, simples, de ajuste, de dar liga. O que não aconteceu ainda, mas vai dar. Definido ontem o último semifinalista da Copa do Brasil, já com uma grande vantagem conquistada no jogo de ida, o Grêmio venceu novamente o Atlético Paranaense. A situação do Atlético Paranaense era praticamente impossível, mas o gol de Pablo, depois da ótima jogada de Douglas Coutinho, deu uma pontinha de esperança ao torcedor do Furacão. Só que a ducha de água fria veio 9 minutos mais tarde. Após uma troca de passes muito consciente com a bola passando nos pés de 8 jogadores, Pedro Rocha teve frieza para tirar a marcação e bater forte, 1-1.
O jogo então deu aquela esfriada e a rede voltou a balançar somente aos 24 do segundo tempo. Bressan fez o toque de cabeça e Everton completou 2-1 Grêmio. O time gaúcho ampliou a vantagem novamente com Pedro Rocha. Ele passou por Everton e fez o terceiro. O Atlético ainda descontou com Felipe Gedós cobrando falta, mas ficou nisso 3-2 Grêmio. O adversário na semi será o Cruzeiro. Domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate, a partir das 9 horas da noite, com tudo sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para o jogaço entre Corinthians e Flamengo lá na Arena Itaquera. Estarão conosco o ídolo corintiano Marcelinho Carioca e também o cantor palmeirense que o nosso diretor, o Rodolfo, me lembrou a música Sucesso de Maurício Manieri. Ele é palmeirense. Baby. Eu vou estar aqui domingo, eu vou pedir para ele cantar. Opa! Eu tive um sonho. Então vocês não percam, Mesa Redonda, Futebol Debate, 9 horas da noite, domingo a gente volta a se encontrar, certo? No momento que vai ficar marcado para a história do futebol mundial, o lateral esquerdo Alan Ruschel, da Chapecoense, já tem data definida para voltar aos gramados depois da recuperação do trágico acidente aéreo que levava a equipe para a Colômbia. Um acidente que marcou a história do esporte no Brasil e no mundo. 71 mortos, 6 sobreviventes, entre eles o lateral Alan Ruschel, que depois de um longo tempo está pronto para retornar aos gramados. Para mim, que sou atleta, 8 meses é muito tempo, mas o pessoal que está de fora surpreende pela rapidez da recuperação que eu tive, né? Pelo tamanho o acidente, a tragédia que foi. Então, estou muito feliz por esse momento que eu estou vivendo, né? Um momento de voltar aos gramados, um sonho que eu estou realizando pela segunda vez. O primeiro foi de me tornar atleta profissional e agora um outro sonho que estou realizando é voltar a jogar. Então, estou ansioso, friozinho na barriga, né? Que tá difícil, né? De conter, normal. A gente tá esperando aí para que a gente possa voltar num momento legal, um momento ideal para mim. No site oficial da equipe catarinense foi divulgado que o retorno oficial do lateral será no dia 7 de agosto, em partida amistosa contra o Barcelona no estádio Camp Nou. Não caí de bicicleta, né? Foi uma queda de avião, uma coisa inexplicável eu estar aqui hoje, então eu sou muito grato a Deus por isso, por essa nova chance. E mais grato ainda por poder voltar a fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. A ideia do clube é que Ruschel seja o capitão da equipe nesse jogo e, na sequência, possa participar da Copa Suruga, realizada no Japão. Quero jamais passar por uma experiência como essa, mas deve ser fantástica. É um renascimento, indiscutivelmente um renascimento. É uma segunda vida, Chico, por tudo que aconteceu, pela tragédia que aconteceu, sabe, muitos ainda dando os poucos que sobreviveram, né, agradecendo por estarem vivos, e ele tem a chance de voltar a realizar aquilo que ele sempre gostou e o que sempre fez, que é jogar futebol. E inteiraço, né? Inteiraço. Um presente realmente do destino, um presente divino, e tem mais a que aproveitar. Eu espero que corra tudo bem, me parece que ele na entrevista está super equilibrado, né? Sim, tá claro. bem psicologicamente, tal. Que agora o que importa é isso. Tem uma emoção muito grande, né, Chico? Não tem como. Como ele mesmo disse, um frio da barriga que eu imagino incomensurável. Mas a emoção a gente tem toda hora, na verdade. Então, mas a emoção dele com certeza vai ser super especial. Mas eu acho que ele vai dar conta. E vai ser bom ele disputar essa Copa no Japão. Vai ser super legal. Aí depois tem um amistoso com o Barcelona. Talvez até, quem sabe, ele vá para um time do Japão ou né, para um time europeu, que seria um prêmio, né? Seria um prêmio agora para consagrar, já que nasceu de novo, que nasça com o bolso cheio. Neymar se envolveu em uma confusão com o lateral português Nelson Semedo, recém-contratado. Vamos ver. O clima esquentou no treino do Barcelona em Miami nesta quinta-feira. Nas imagens feitas pelo jornal inglês Daily Mail não é possível ver bem como foi o lance. Mas Neymar não gostou nada de uma entrada um pouco mais forte do lateral recém-contratado Nelson Semedo e foi tirar satisfação com o atleta português.
Extremamente irritado, Neymar precisou ser contido por Sérgio Busquets e Mascherano. Após a intervenção da turma do Deixa Disso, o brasileiro tirou o colete e saiu de campo chutando algumas bolas que estavam pelo caminho. A criança deve estar desestabilizada, né? Uma proposta milionária do Paris Saint-Germain, aí recebe uma entrada um pouco mais dura, realmente. Enfim, coisas que acontecem? Sim, coisas que acontecem, mas que revelam que o Neymar ainda precisa evoluir do ponto de vista profissional. Isso não é uma atitude aceita profissionalmente. Por isso que eu digo para vocês que esse moço nunca vai ser protagonista de nada. De nada, porque ele é nervosinho. O cara, quando é nervosinho, ele quebra a cara. Eu me lembro muito bem, o Rivelino era 500 mil vezes melhor que o Neymar. A posição até podia ser... hoje talvez fosse até a mesma, porque o Rivelino era um cara que inspirou o Maradona. Só isso o Rivelino fez. Inspirou o Maradona. E o Rivelino era assim. Você entrava em campo, dava 2, 3 chutes na canela dele ou no tornozelo dele por trás e acabava o jogo. Ele ficava desestabilizado, era expulso, dava o troco, quer dizer... E o Neymar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uns têm sangue de barata, não reage, até deviam reagir. E esse tem sangue quente até demais. Então nunca vai ser protagonista de nada. Agora, que está no Paris, que ele vai para o Paris Saint-Germain, eu não tenho a menor dúvida. É muito dinheiro para ele dizer não. Mimado. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Gente, uma notícia chata, viu, de dar agora, muito desagradável. Campeão olímpico no ano passado no salto com vara, o Thiago Braz, está fora do Mundial de Atletismo de Londres, que vai ser disputado a partir do próximo dia 4 de agosto. A informação da ausência do atleta veio através da própria Confederação Brasileira de Atletismo. Uma lesão sofrida por Thiago no Troféu Brasil em junho pode ter influenciado no corte de Thiago do Mundial. Para maiores informações, acesse lá o nosso site, o gazetaesportiva.com. Uma pena. Bom, gente, hora de conferir a rodada desse fim de semana no Campeonato Brasileiro. 2 partidas vão rolar amanhã. O Botafogo recebe o São Paulo às 4 horas da tarde no Engenhão. Palmeiras e Avaí jogam às 7 horas no Allianz Parque. Domingo, 11 da manhã, a Chapecoense vai enfrentar o Atlético Goianiense em Chapecó. Às 4 horas nós temos Corinthians e Flamengo na Arena em Itaquera. Coritiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira, Bahia e Sport em Salvador, jogaço, e Ponte Preta e Fluminense em Campinas. Às 7 horas da noite, o Cruzeiro vai receber o Vitória no Mineirão. No mesmo horário, jogam Grêmio e Santos em Porto Alegre, Vasco e Atlético Paranaense vão fechar a rodada na segunda-feira, às 8 horas da noite, em Volta Redonda. E no São Paulo, o técnico Dorival Júnior comandou nesta manhã o último treino antes do embarque para o Rio de Janeiro. Veja aí na reportagem do Alê Silvestre. Rir para não chorar. Uma das prioridades do São Paulo na hora do jogo é corrigir a questão mental para sair logo dessa zona do rebaixamento. Foi um dos aspectos que nós sentimos, que realmente exista uma dificuldade um pouco maior de uma assimilação a partir do momento que você sofra um gol, mesmo estando em vantagem, você sofrendo um gol, parece que existe uma pane, uma parada, e isso daí é um fato ruim. Na rodada passada, 1-1 com o Grêmio, o São Paulo ao menos mostrou poder de reação. Saiu perdendo, achou o empate. Outro probleminha, passar o turno inteiro do Campeonato Brasileiro sem vencer fora de casa. Pior que isso, conquistou apenas 1 ponto. Preocupa muito. Nós teremos aí que buscarmos sim esses pontos lá fora. Eu espero que voltemos a pontuar o quanto antes, fora de casa principalmente. Amanhã, o São Paulo visitante encara no Engenhão o Botafogo, equipe muito bem armada, técnica, tática, psicologicamente, mas que também apresenta defeitos. É só procurar que acha. Por mais que eles sejam organizados defensivamente, quando eles jogam em casa, deixam mais espaço do que deixam quando jogam de visitante. Então temos que aproveitar isso.
eles têm algumas brechas por laterais que às vezes passam ataque, sobretudo o lado esquerdo. A estratégia está sendo armada pelo habilidoso Dorival Júnior, que vai colocar mais qualidade no meio de campo. Hernanes reestreia com a camisa tricolor. Como vai funcionar o sistema com essa nova engrenagem? Conta para todo mundo, professor. Nós estamos buscando uma adaptação dele à própria condição que ele apresentou agora no seu retorno. Ou seja, segundo ele mesmo colocou, um jogador que já está jogando um pouco mais adiantado. Então, tudo é um processo de uma adaptação, eu espero que seja rápida em relação a ele e Cueva, que nós tenhamos dois jogadores que se aproximem, né, que possam dar uma sustentação nos lados do campo também, um de um lado, de repente o outro pelo outro lado. Seria fundamental que isso acontecesse. Escalação definida, com Renan Ribeiro no gol, Bruno na lateral direita, Arboleda e Rodrigo Caio na zaga e Edmar na esquerda. 2 volantes, Jusilei e Petrus. 3 meias, Marcinho, Hernanes e Cueva, com Lucas Prato de centroavante. Muito bem, a gente volta a falar do líder Corinthians, que no domingo vai ter a arena em Itaquera lotada para o confronto contra o Flamengo. Por isso, a gente volta a falar ao vivo com o repórter Fernando Gavini. Boa noite de novo, Gavas. Boa noite, Anitta. Estamos aqui ainda no CT Joaquim Grava. Vai ser o grande jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, né? Envolvendo as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. O Corinthians, que é líder isolado, disparado na competição, mas o Flamengo, que é um dos times que mais investiu nessa temporada, tem um grande elenco, com grandes jogadores e vai fazer de tudo para tentar reduzir essa vantagem para o Corinthians. Hoje o Flamengo é o 4º colocado na tabela, tem 28 pontos, 12 atrás do Corinthians, parece uma enormidade, mas uma vitória no domingo faria o Flamengo reduzir essa diferença para 8 pontos, ficaria com cara de que poderia chegar. Claro que não é fácil, mas o Flamengo vai tentar vir sem dúvida nenhuma para surpreender. O técnico Zé Ricardo é um técnico da nova geração, assim como o Fábio Carilli. E vamos ver o que disse o treinador do Flamengo a respeito desse duelo contra o Timão. Uma equipe extremamente equilibrada, tem uma forma de jogar básica há bastante tempo. O Carilli inteligentemente aproveitou boa parte dessa forma de jogar e adicionou as suas pitadas ali, as suas estratégias, tem dado certo, os jogadores compraram a ideia e realmente é uma equipe que não é à toa que está tão bem no Campeonato Brasileiro e também classificado na Sul-Americana. O que a gente tem que fazer é tentar quebrar essa sequência com um jogo consistente e principalmente estar muito concentrado para jogar os 90 e tantos minutos que a partida vai ter. Tá aí a palavra do técnico Zé Ricardo. O Claudinei, nosso cinegrafista, me alertou que eu falei 8 ao invés de 9 pontos. Estou ruim de matemática, mas 12 menos 3 dá 9, né? Se o Flamengo vencer o Corinthians, essa diferença cairia para 9 pontos. Só que tem um detalhe, não é fácil ganhar do Corinthians. Se a gente pegar e olhar, prestar atenção na campanha corintiana até agora, além do time estar invicto, todos os jogos que fez contra um dos chamados 12 grandes do futebol brasileiro, ganhou todos. Os tropeços foram, os empates, né, foram contra Coritiba, Atlético Paranaense, Avaí e Chapecoense. Toda vez que enfrentou um time grande, conseguiu vencer. E dos 12 grandes, né, que eu quero dizer. Agora, o que é legal dessa história é a forma como o Corinthians enfrenta cada adversário. Tem esse discurso que às vezes até é chato, de jogo a jogo e tal, mas realmente parece que o elenco comprou essa história. E olha só como o Fábio Carilli fala do Flamengo. Apesar do Corinthians ser líder disparado do Campeonato Brasileiro, olha o respeito que ele tem pelo Flamengo e é com esse respeito que ele quer que o time encare o rubro-negro. O que a gente tem que fazer contra o Flamengo é respeitar demais. Tecnicamente é um time muito acima, né?
muito acima, jogadores qualificados, com o Diego, com o Everton, os 2 Evertons, o Guerreiro, que nós conhecemos bem. Então a gente vai ter que ter muita humildade para marcar bastante, né? Já pegamos a equipe contra o Santos aqui esperando que viesse numa proposta ofensiva e não veio. Eu não acredito que o Flamengo vá fazer isso de esperar lá atrás. Eu acredito que eles vão fazer o jogo deles, que vem fazendo o tempo todo. Acho que mudar sem muito treinamento é bom para nós se isso acontecer. Então espero o Flamengo agredindo e a gente com bastante humildade para marcar e saber fazer bem o nosso jogo sem bola. E assim vai o Corinthians, respeitando o adversário, buscando aí mais um resultado positivo para continuar nessa toada, na liderança do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, na minha primeira entrada, o Corinthians não vai ter o Romero, mas eu ainda não vou dizer quem é que vai jogar no lugar dele. A questão é que, com a ausência do Romero, abriu-se um lugar no banco de reservas, né? Mais um jogador pôde ser relacionado. E aí o Fábio Carille veio com uma grande surpresa. O Danilo vai voltar a fazer parte de um jogo, vai para o banco de reservas, não quer dizer que vai jogar. Mas o Fábio Carille quer ter um jogador vencedor e com a experiência do Danilo do lado dele. O que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, o Danilo está sendo relacionado para o jogo, tá? Sabe que não vai entrar em campo, são 23 jogadores que eu convoco, com a saída do Romero eu estou convocando o Danilo, porque eu quero ter ele junto. Ele já está ciente da situação, aceitou prontamente a estar com a gente, então está sendo convocado, vai para o banco para estar junto nesse momento. Em quanto tempo você acha que o Danilo volta a jogar? E em quanto tempo o Pedrinho vai ter condições físicas de começar jogando? É muito difícil falar sobre tempo, né? É muito difícil. Mas a gente está percebendo nos treinos que o Pedrinho, a cada treino, está conseguindo suportar mais. Se vocês buscarem imagem, todos os jogos que o Pedrinho iniciou, ele saiu logo no começo do segundo tempo. E todos os jogos que ele entrou, a parte final dele, a gente vê que ele está sentindo. Faz parte do processo que ele está passando. Então é muito difícil, mas a gente está vendo que a cada dia está melhorando. E o Danilo também, né? É um cara já com uma certa idade, muito tempo parado. Nós estamos vendo no trabalho aqui que ele está atrasado, mas é um cara que nos surpreende sempre, né? Uma vontade, vem aqui 2 períodos quase todos os dias para trabalhar, né? Espero que em breve o Pedrinho tenha uma condição maior de suportar o jogo e que o Danilo também esteja em plenas condições. Mas falar em tempo, daqui quanto tempo, é um pouco difícil. Ainda vai levar um tempo para o Danilo poder jogar, mas é muito legal essa iniciativa do Fábio Carille de trazer o Danilo pelo espírito dele, pelo carisma dele, pela liderança dele, sem dúvida tem muito a agregar a esse time corintiano. Eu vinha falando sobre algumas coisas, sobre alguns motivos, né, que fazem o Corinthians ser esse líder do Campeonato Brasileiro. Falei da simplicidade, da humildade, do respeito aos adversários. E tem uma coisa também, não tem frescura aqui no Corinthians. Não tem essa de treino fechado, não tem essa de esconder a escalação. No máximo, quando ele vai fazer a parte tática, o Fábio Carille pede para a gente não gravar. Mas a gente pode acompanhar tudo. Então, ao invés de da escalação do Corinthians sair na minha voz, vamos ouvi-la na voz do próprio treinador. Carille, escala o Corinthians pra gente. Com Cássio, Fagner, Pedro, Balbuena e Arana, Gabriel, Michael, Marquinhos, Gabriel, Rodrigo e Cleison e Jô na frente. Essa é a equipe que inicia o jogo no domingo. Aí o time do Corinthians, técnico claro, Fábio Carille, trazendo a informação a respeito do time. Então ficou com o Marquinhos Gabriel o escolhido, né? Do Jadson, a dúvida era entre Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto volta para o banco, Marquinhos Gabriel vai para o jogo e no lugar do Romero entra o Cleison. Vale lembrar que o Pedrinho fica como arma secreta, ainda não tem condições de jogar a partida inteira, condições físicas, porque técnicas a cada partida, a cada vez que ele entra em campo, ele tem mostrado que tem muita técnica para ajudar a equipe corintiana. Anitta! Um beijo, Gavini, obrigada. Sensacional essa escalação feita com a voz do Fábio Carille. Por isso que o Corinthians está assim, né? Porque ele é sensacional. Ele esteve aqui recentemente, foi um amor, foi super simpático, tranquilo, né? Ele sabe o que está fazendo, até cheguei a cogitar a possibilidade do Giovanni Augusto, mas ele tem muito do Tite também. Ele trabalhou com o Mano, trabalhou com o Tite, trabalhou com treinadores. Acho que ele acabou pegando algumas influências no sentido de justiça. Marquinhos Gabriel estava à frente do Giovanni Augusto em termos de trabalho.
Você fala da meritocracia, né? Da meritocracia. Então, o que ele faz? Ele premia o Marquinhos Gabriel, dá mais uma oportunidade para ele, o Giovani aguarda um pouco mais. E pelo lado, o Cleison, que normalmente é o substituto natural do Romero, que tem características ofensivas, pode jogar pelo meio, mas também tem características ofensivas, não tem o mesmo poder de marcação do Romero, mas como o Flamengo deve apertar, e ele já revelou como vai jogar o Corinthians, que não é nenhuma novidade, não é mais fechado pelo contra-ataque, o Cleison rápido pode ser uma boa oportunidade, ou uma boa opção, desculpa. Eu também acho, a escalação que ele tem é essa, né? O que tem para hoje, né? O pobre chega em casa e fala, mulher, o que tem para hoje? Arroz, feijão e bife. Tá bom, é o que o Corinthians tem para hoje. E nessa filosofia do arroz, feijão e bife, né, eu cresci e estou aqui, né? Cresceu bem, tá bem. Cresci tudo bem. Primeiro eu cresci na altura, agora estou crescendo dos lados. Arroz, feijão e bife, e ovo. Né? E pronto, é o que o Corinthians está fazendo. Está funcionando. Está funcionando uma barbaridade. Né? Então, se está funcionando, deixa assim. Voltamos a falar do Palmeiras. Jonas Campos está lá na academia de futebol e traz as notícias quentinhas dessa sexta-feira do Verdão. Primeira vez que eu falo com o Jonas via link aqui. Boa noite, Jonas, querido. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Estamos estreando juntos, né, Anitta? Muito prazer aí falar com vocês ao vivo no Gazeta Esportiva, voltando aqui da Academia de Futebol. Eu estava ouvindo agora o Fábio Carilli divulgar em alto e bom tom a escalação do Corinthians para toda a imprensa. Enquanto isso, aqui no Palmeiras é mistério total. Hoje o Verdão treinou às 3h30 da tarde, mas nós jornalistas só pudemos entrar aqui na Academia de Futebol às 5 horas. Não temos ideia da equipe que vai a campo amanhã, 19 horas, contra o Avaí, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O que vimos no campo foi um rachão descontraído com jogadores mesclados e também um treinamento de faltas e pênaltis por parte de alguns atletas. O que chamou a atenção realmente no treinamento de hoje foi a presença do presidente Maurício Gagliotti e do diretor de futebol Alexandre Matos, que estiveram aqui no campo da academia. Temos até imagens para vocês aí de casa. Estiveram por aqui conversando com o técnico Cuca, bateram um papo também com o Dudu, com o Egídio e com o Moisés, que vem se recuperando de uma lesão no joelho, já treina com bola normalmente. E o Cuca até disse na entrevista coletiva que espera contar com esse jogador para o duelo contra o Atlético Paranaense daqui a 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Equipe de amanhã, como eu disse, mistério total. O que o Cuca deixou bem claro é que não vai repetir o time que acabou eliminado no Mineirão pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. E a tendência é, inclusive, que ele utilize jogadores que não puderam atuar naquela partida. Casos, por exemplo, do lateral Mike, do zagueiro Luan, do meio-campo Bruno Henrique e do atacante Daverson. Nós fizemos aí uma tentativa de esboço de time do Palmeiras e a gente coloca na tela para vocês. Jailson no gol, Mike pela direita, Mina, Dracena e Luan brigando por 2 vagas no miolo de zaga e Michel Bastos ou Zé Roberto na esquerda. Meio-campo com Bruno Henrique, Tietê e Rafael Veiga. E lá na frente, Roger Guedes, Keno ou Dudu e Daverson. O técnico do Palmeiras é o professor Cuca. Esse é o Palmeiras. Essa escalação, como eu disse, não é oficial, é baseada no que a gente observou aqui nos últimos dias. Uma última notícia, o Zé Roberto, que estava cotado para jogar aí na lateral esquerda, não vai para o jogo, está com um problema no pé. E além dele, o Juninho ontem sofreu uma pancada e também é desfalque certo do técnico Cuca para o duelo contra o Avaí, repito, 19 horas no Allianz Parque. O foco aqui, a gente sabe, a cabeça dos jogadores. O Cuca até disse que sonha ainda com o título no Campeonato Brasileiro, mas o foco é lá no dia 9 de agosto, jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores no Allianz Parque, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Então este é o Verdão que até esse confronto da Libertadores tem mais 3 compromissos no Campeonato Brasileiro, contra o Avaí neste sábado, depois Botafogo e Atlético Paranaense e aí sim o duelo que o torcedor palmeirense tanto espera na Libertadores. Anitta. Obrigada, Jonão. Um beijo e bom fim de semana para você. Então, o Cuca falou que ainda acredita
não é nenhum absurdo não, viu, Chico? Eu me lembro que o São Paulo, quando foi tricampeão, eu não me lembro qual exatamente o ano, o Grêmio estava em primeiro lugar com 11 pontos de vantagem. O técnico do Grêmio era o Celso Roth, inclusive. O São Paulo tirou esses 11 pontos e foi campeão. O Palmeiras está 14. Nós não chegamos ainda no final do primeiro turno. Então, teria que dar tudo errado para o Corinthians e tudo certo para o Palmeiras. Sim. O futebol já mostrou muitas vezes que isso é possível. Ele tem mais é que fazer esse discurso. Fazer com que os jogadores acreditem nisso e batalhem por isso, Chico. Simples assim. Mas o futebol é complicado. O Muricy Ramalho foi técnico do Palmeiras no lugar do Jorginho. Estava lá também à beira do campeonato do título. O Jorginho Cantinflas fez 7 jogos no Brasileirão, 6 vitórias e 1 empate, nunca vou esquecer. Aí derrubaram o Jorginho, não deviam ter feito isso, né? Mas derrubaram e puseram o Muricy. O Muricy chegou a fazer 11 pontos na frente de todo mundo e perdeu o campeonato, nem se classificou para a Libertadores. Nas últimas 5 rodadas. Nas últimas 5 rodadas. Quer dizer, é complicado. Futebol, infelizmente, não é matemática, apesar do mestre Alberto Helena Júnior já nos ter explicado que a geometria faz parte do futebol, porque ela compõe, né, o 3-4-2, o 4-5-1, o 3-4-3, que formam figuras geométricas ali no campo, né? E foi assim que se desenvolveu a tática do futebol. Então, isso a gente está cansado de saber, mas não funciona assim, porque conta com emoção, conta com isso, conta com aquilo, então é complicado. Mas amanhã o Palmeiras ganha do Avaí de costa. Por isso que o futebol é emocionante, gente, porque não tem como saber, entendeu? Dá pra tentar ter uma ideia. Um dos jogos mais legais desse final de semana rola no domingo, às 7 horas da noite, entre Grêmio e Santos, lá em Porto Alegre. Em uma maratona nas últimas semanas, o técnico Levir Coupe deu folga aos titulares no treino desta sexta-feira. Confira na reportagem do Adriano Dolfi. O técnico Levir Coupe recebeu uma má notícia nesta sexta-feira. Exame de imagem apontou uma lesão no músculo adutor da coxa do meia Emiliano Vecchio, jogador que vinha sendo utilizado como volante na vaga de Thiago Maia, vendido ao futebol francês. Vecchio deverá ficar afastado dos gramados por um período de mais ou menos 30 dias. Os jogadores titulares do Santos que participaram da vitória sobre o Flamengo ganharam folga nesta sexta-feira, exceção feita a Ricardo Oliveira, que realizou um regenerativo. Renato e Zeca vieram ao gramado, participaram normalmente da atividade, mas têm pouquíssimas chances de serem relacionados para o duelo deste domingo contra o Grêmio em Porto Alegre, que vale a vice-liderança do torneio. Neste sábado, o Levir comanda a última atividade antes da viagem à capital gaúcha. E é bem provável que repita o time que venceu o Flamengo no meio de semana, exceção feita, claro, a presença de Vecchio. O provável Santos, que vai a Porto Alegre, jogará no esquema 4-3-3, com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Lucas Veríssimo e David Braz na dupla de zaga e Jean Mota na lateral esquerda. No meio-campo, Yuri, Leandro Donizete ou Alisson e Lucas Lima, no ataque, Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. O técnico, claro, Levir Coupe. Do CT Rei Pelé em Santos, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido Celso. Esse jogo vai ser um jogo muito legal, muito bacana. E vai ganhar o time que cansar menos. Porque tanto o Grêmio, que se classificou na Copa do Brasil, e o Santos, que foi desclassificado pelo Flamengo, tiveram jogos difíceis. Tiveram jogos difíceis pela frente no meio de semana. Então, quem tiver menos cansado, leva essa. Mas o Grêmio, pelo que está jogando em casa ainda, para mim, indiscutivelmente, é o grande favorito. Tem tudo para vencer o Santos. Gente, vamos ao resultado da nossa enquete. O Corinthians mantém a invencibilidade contra o Flamengo. 88% não! Acredite se você quiser, meu bem, tá bom? Gente, um beijo. Foi um prazer estar com vocês nessas 2 semanas. Segunda-feira, Michele Janela está de volta. E domingo a gente volta a se encontrar no Mesa Redonda Futebol Debate. Um beijo. Tchau. Hasta luego. Veremos.